Bom, através dessa pesquisa, consegue-se entender o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH das empresas que serão avaliadas. E essa premiação ela vai se dar por faixas. As empresas são divididas pelo seu porte, pequeno, médio e grande, e cada uma delas terá uma grande campeã. As empresas premiadas são aquelas que compreendem a importância essencial de estimular, de preservar, valorizar e recompensar seu capital humano. E eu aposto que todos nós já estamos curiosos para saber quem serão as vencedoras deste ano. Bom, para começar a falar sobre essa parceria entre a FIA e o Estadão, eu gostaria de chamar ao palco, para um bate-papo, o professor André Fischer, que é coordenador da pesquisa do Projeto FIA e do Advanced MBA em Gestão de Recursos Humanos da FIA Business School. Bom, também ao palco, gostaria de chamar o jornalista Rodrigo Flores, que é diretor do Estadão Publishing House e que é meu chefe. Bom, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, com a gente na plateia. Reiterando, então, aqui o número do WhatsApp. Pintou uma dúvida aqui no meio da nossa conversa, manda essa pergunta, que no final a gente vai ter esse momento de sessão de perguntas e respostas. Bom, professor Fischer, vamos começar do básico, né? Qual que é a origem dessa metodologia, como e onde ela foi criada, que faz com que seja possível mensurar, né, todo esse ambiente de trabalho que é o Lugares Mais Incríveis para Trabalhar mede? Obrigado, Rita. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer às empresas que depois vão estar nesse painel e, principalmente, agradecer esse início de parceria com o jornal Estado de São Paulo, que a gente está inaugurando aqui, e na figura do Rodrigo, que representa o jornal, né? Eu tenho certeza que esse movimento vai formar um novo ciclo em 2024, um ciclo que vai trazer muitos frutos para as empresas que estão se candidatando, que estarão presentes na nossa pesquisa, para as duas organizações, a FIA, o Jornal Estado de São Paulo, e para a divulgação daquilo que é nossa obrigação fazer, né, de divulgação de referências em gestão do clima organizacional, referências em gestão de recursos humanos no Brasil. Rita, respondendo à tua pergunta, eu vou dizer para você que são 30 anos de trabalho na área de clima organizacional, na área de práticas de gestão de recursos humanos. Há 30 anos atrás, nós criamos um grupo na Universidade de São Paulo, talvez um dos primeiros, que se propunha a estudar esses dois temas, trazendo as pesquisas que se faziam fora do país, reunindo elementos aqui das empresas brasileiras e criando instrumentos que são próprios para as organizações aqui do nosso país. O nosso país, no campo empresarial, é algo muito característico, muito diferente. Na formação gerencial, ele é algo muito característico, muito diferente. Aqueles aqui que atuam em recursos humanos se relacionam com seus gerentes, seus líderes, sabem o que eu estou falando. E era preciso desenvolver instrumentos particulares e específicos para essas características. E, durante 30 anos, nós reunimos pesquisadores, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e fizemos toda uma trajetória de construção e atualização desses instrumentos. Em 2006, aí fomos chamados a realizar essa pesquisa, na época pela Editora Abril,
para premiações. Não é? Até então, nós tínhamos feito essas pesquisas em laboratório, lá na FEA, e nas organizações, em várias organizações que nós atendíamos, né? Entre 1989 e 2006, durante todo esse período. Então, o que eu gostaria de ressaltar, né, é que um instrumento de pesquisa, seja para mensurar clima organizacional, seja para mensurar práticas de gestão de recursos humanos, ele não é algo que pode sair, de repente, da nossa cabeça como construir. Ele demanda um processo de investigação. Ele demanda acertos e erros, como eu disse, em laboratório. E qual é nosso laboratório? Nosso laboratório é a empresa. Né? Eu sempre dizia lá na USP, que a química, a biologia, etc., tinha condição de ter o seu laboratório dentro lá da própria cidade universitária. Nós não temos essa condição. E o surgimento da FIA aconteceu justamente com esse objetivo, né, de colocar aqueles que faziam pesquisa dentro da FEA-USP dentro das organizações, e é isso que nós fazemos até hoje. No caso específico de recursos humanos, essa é a nossa responsabilidade, minha, do professor Joel Dutra, dessa equipe que está aqui presente, de todo o projeto. E a pesquisa, agora em parceria com órgãos de divulgação, como no caso que vai acontecer, está acontecendo com o jornal Estado de São Paulo, ela potencializa isso, né? Porque permite não só o nosso contato com as empresas, nós estamos na empresa ao receber 150 mil respostas, como recebemos em 2023, de empregados de empresa que estão nos dizendo: olha como eu vejo essa organização hoje, né? Olha como eu estou entrando no ambiente de trabalho de manhã cedo, passando lá 10 horas, no mínimo, de trabalho e de contato com as pessoas, e daí o que eu conto em casa quando eu chego? No fundo é isso, né? Qual é o meu estado psicológico? Como é que eu me sinto quando eu chego, né, na minha casa depois de todo esse tempo de trabalho? Eu me senti seguro? Eu me senti confortável? Eu tenho um senso de justiça com o que aconteceu no ambiente de trabalho? Houve assédio moral? Houve outras formas de assédio? Minha empresa, eu sinto que a minha empresa, ela tem uma preocupação ambiental, tem uma preocupação com governança, tem uma preocupação com o seu papel social? É isso que eles estão nos respondendo, né? E com os organismos de imprensa, nós conseguimos chegar com essas informações até pessoas, até lideranças, executivos de organização, pessoas que trabalham em outras empresas, que estão olhando para o mercado de trabalho, estão decidindo para onde ir, não é? Esse é, como eu disse, essa é a razão de fundação da FIA, lá na década de 80, é a razão do grupo de pesquisa que nós coordenamos desde essa época, e é o que nós estamos até hoje fazendo e querendo potencializar ainda mais com essa nova parceria. Obrigada, professor. Rodrigo, qual que é a importância dessa parceria, né, no Lugares Mais Incríveis para trabalhar para o Estadão? A importância é enorme. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite, queria agradecer a parceria e a confiança, em nome aqui do professor Fischer, mas estendido o agradecimento a todos da FIA. A FIA tem sido nosso parceiro já há algum tempo, né? Nós temos o Empresas Mais, que reconhece o trabalho empresarial bem feito, e é uma premiação que a gente tem no final do ano. E agora resolvemos aprofundar a nossa parceria, e dessa vez com um produto muito estratégico para a FIA e muito importante para o Brasil. Eu queria
que todos tivessem a clareza da importância do tema que a gente está tratando aqui hoje. Eu assisti o vídeo aqui da FIA e achei o vídeo absolutamente inspirador, mas fico pensando quantas vezes, até o fim da década, esse vídeo vai ter que ser refeito e refeito e refeito diante da velocidade com que as mudanças acontecem. O professor Fischer deu aqui o exemplo de pessoas que se dedicam bastante ao trabalho e pessoas que chegam de manhã e que trabalham durante 10 horas e depois voltam para casa, que era uma rotina, que é a rotina de muitos brasileiros, mas que foi completamente transformada com a pandemia, né? E hoje o brasileiro que trabalha demais, ele talvez simplesmente atravesse do quarto para o corredor da sala, talvez ele não separe o ambiente de trabalho do ambiente pessoal, e isso aconteça de segunda e sexta, mas terça, quarta e quinta ele se desloca ao trabalho, ao escritório, ou talvez na quarta ele visite um cliente. Então, o trabalho mudou demais, as empresas têm um enorme desafio, mas uma certeza existe, né? A certeza de que o capital humano é o ativo mais importante de qualquer companhia, qualquer uma. Só que ninguém tem ainda todas as respostas, né? Como você manter o nível de engajamento do profissional quando ele tem um trabalho híbrido ou um home office exclusivo? Como preservar a cultura da empresa, que é algo tão importante? E para todas essas dúvidas, nós precisamos de pesquisa, de estudo, de conhecimento para começar a responder. E eu acho que essa pesquisa entra aí de uma maneira... adquire um protagonismo para esse tipo de dúvida que é fundamental. As empresas querem saber, os profissionais precisam saber. E o grande mérito desse trabalho absolutamente incrível que o professor Fischer toca há tanto tempo, com tamanha dedicação e empenho, o grande mérito é ouvir as pessoas. Então, ele não vai lá conversar com o diretor de RH e ouvir as maravilhas da mesa de ping-pong, ou do fliperama, ou do cafezinho grátis que tem na Copa, mas ele vai ouvir os dilemas, as questões, os problemas e os desafios que os colaboradores enfrentam nos seus dia a dias. E isso, num ambiente disruptivo, ouvindo as pessoas que precisam ser ouvidas e não necessariamente só os gestores. Isso torna esse produto único, fundamental, de extrema importância, e é uma honra para o Estadão poder fazer parte disso, né? O Estadão é grato, o Estadão pela confiança, e o Estadão está altamente entusiasmado de levar esse projeto adiante durante todo o ano. Obrigada, Rodrigo. Professor Fischer, conta um pouco para a gente qual que é a importância dessa iniciativa para a comunidade de RH do Brasil. Nós acompanhamos a comunidade de recursos humanos há muito tempo e sabemos da evolução que aconteceu com o profissional de RH nos últimos 10 anos, né? Eles tiveram que lidar com tudo aquilo que o Rodrigo acabou de dizer, né? O mundo mudou, né? A pandemia mudou, desculpem, ainda mais rapidamente o mundo, né? Mas o profissional de RH ele demanda a atualização constante. Nós temos aqui na FIA o nosso MBA de Recursos Humanos, o nosso curso de pós-graduação em Recursos Humanos, foi o primeiro MBA focado em RH do Brasil, coordenado pelo professor Joel Dutra e por mim. Então, nós acompanhamos essa comunidade em sala de aula, né? Mas, por meio da pesquisa, nós acompanhamos aquilo que está acontecendo no dia a dia desse profissional lá na sua prática, né? E tem mudado muito os processos de RH. Vamos olhar um pouquinho o que as organizações estão vivendo hoje, né? Elas estão vivendo a famosa transformação digital. Aquilo que hoje os especialistas chamam não de transformação, mas transição digital. Os artigos recentes falam de transição digital. Por que transição digital?
Porque a ideia é que transformação tem um começo, um meio e um fim. E transição tem começo, tem meio, mas não tem fim. Ou seja, nós vamos estar permanentemente nesse estágio. E vocês estão vivendo isso, todos nós estamos vivendo isso, né? Nós temos a inteligência artificial aí para contar isso, sabe-se lá, o rumo da inteligência artificial, ela está a cada dia, né, colocando um novo desafio de aplicação no trabalho. Se antes, em gestão de recursos humanos, ela era utilizada quase que exclusivamente no processo de captação de pessoal, agora ela está sendo usada não só em captação, mas em processos de assessment, em apoio a determinadas decisões organizacionais sobre mobilidade interna, enfim, né? Ora, não tem como acompanhar isso senão com trabalhos de pesquisa balizada em conhecimento consolidado, né, para poder separar aquilo que é hype, aquilo que é moda, aquilo que aparece e simplesmente é utilizado porque ganhou um nome bonito e todo mundo está falando disso, do que é efetivamente aquilo que o profissional da RH implementa para contribuir com pessoas e com o resultado da organização. Então, o nosso papel é fazer essa decantação. E, cada dia mais, no mundo de hoje, quer dizer, hoje chama a economia de economia da atenção, né? Quem é que consegue captar mais a atenção do público? Nessa economia da atenção, né, o papel do especialista, a confiança depositada no especialista, ela começa a ser do mesmo tamanho da confiança que eu vejo num site que eu não conheço muito bem de onde vem, mas que está propondo alguma coisa que parece resolver o meu problema. Então, o que eu queria só reforçar é que esse trabalho nosso contribui com a comunidade de recursos humanos na medida em que ele consegue captar, com ferramentas, com instrumentos consolidados e testados, aquilo que realmente interessa, trazer para cá para os nossos MBAs e levar, por meio dos órgãos de divulgação, levar para a comunidade como algo que, olha, você pode ter segurança que isso foi estudado, pensado, e que entrega o que ele propõe. Esse mundo vai precisar, cada vez mais, de que nós, seja a imprensa, seja o pesquisador, né, ele esteja presente para poder fazer essa separação. Obrigada, professor. Rodrigo, o Estadão, um grupo de mídia que completa 150 anos em breve, né? A gente é muito forte no impresso, mas a gente também é forte no digital, também é forte em rádio. Como é que você está planejando essa cobertura do Lugares Mais Incríveis para trabalhar aí durante o ano? Eu fico muito feliz que você tenha mencionado a nossa querida Rádio Dourado. Muito se fala em coberturas multimídia, mas são poucos os veículos que têm essa capacidade de fato, entregar isso em diferentes plataformas, né? Então, como você bem disse, o Estadão tem o impresso, tem o digital, e o digital das mais diferentes mídias, né? A escrita e os vídeos e as fotos, e a gente tem a nossa Rádio Dourado também para fazer parte desse processo. Aliás, eu não queria falar especificamente, nós vamos ter uma página, nós vamos entregar uma revista, nós vamos fazer... eu não quero ficar entrando nos entregáveis agora, até porque muito está sendo construído, mas o mais importante não é a revista, não é o boletim da rádio, não é a reportagem com os ganhadores. Eu acho que o mais importante é que começa agora um compromisso do Estadão, um compromisso da FIA, em manter esse assunto em pauta durante todo o ano,
para que esse assunto não seja só motivo de uma festa no fim do ano de entrega, e sim de um debate constante com a sociedade, para entender os desafios, entender as necessidades, entender melhor esse mundo dos recursos humanos. Então, hoje tem o lançamento de um prêmio, mas também tem o lançamento de um compromisso. Eu acho que isso é igualmente importante. E, Rita, antes de eu... Respondi, né? Respondeu. Tá, então, só outra coisa que eu esqueci de falar, eu agradeci aqui a FIA, os presentes e tudo mais, mas eu esqueci de agradecer alguém, e queria agradecer alguém de antemão, né? Eu queria agradecer as empresas que vão participar desse projeto. Porque, veja, imagino que vocês cada um de vocês é uma empresa, né? Quando você decide participar de um processo como esse processo é sério, ele é exaustivo, né? Você, querendo ou não, você abre a porta da sua cozinha para que pessoas pessoas externas passem uma pesquisa ali, os seus colaboradores preencham. Então, de antemão, eu já queria agradecer aos participantes que mostram o enorme compromisso que eles têm em oferecer a melhor qualidade de ambiente de trabalho para os seus colaboradores. Quem topa participar, para mim, já sinaliza de que tem uma confiança bem grande no que faz e que vê importância em ter uma área de recursos humanos bem desenvolvida dentro da sua empresa. E aí, se a gente olhar, essa já é a elite, né? Se você imaginar os vencedores, cara, pode mandar o currículo, porque realmente deve ser um lugar muito incrível para trabalhar. Então, eu queria agradecer as empresas também, porque sem elas não tem projeto, né? Verdade. Bom, e eu queria agradecer, então, ao professor André Fischer, da FIA, também Rodrigo Flores, do Estadão. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pelos esclarecimentos de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Lilian. Obrigada, gente. Bom, vou ficar aqui no cantinho. Mas qual que é a vantagem, né, de ser eleito um lugar mais incrível para trabalhar? O que essa premiação pode agregar ao negócio? Para falar, né, sobre o novo mundo do trabalho e como um ambiente corporativo saudável e que permite que seus funcionários cresçam e sejam felizes é importante para os negócios, eu chamo ao palco a Erilaine Lobo de Mello, gerente de desenvolvimento organizacional na Seguros Unimed. Seja bem-vinda. Bom, chamo ao palco também William Kendi Katayama, que é gerente sênior Employer Branding e Inovação da Vivo. Seja bem-vindo. Completando aqui o time, me ajudando aqui nesse bate-papo, Felipe Fonoff, que é professor da FIA e coordenador da iniciativa Lugares Mais Incríveis para Trabalhar. Obrigada, gente. É um prazer ter vocês aqui. Está funcionando? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Bom, vou começar com você, então, Erilaine. Eu preciso perguntar uma coisa que, certamente, quem está assistindo essa transmissão, quem está aqui com a gente, também quer saber, né? Por que participar dessa iniciativa? Muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria, primeiro, de fazer uma reverência aqui, se vocês me permitem, ao professor André. Ele comentou um pouco a respeito da pesquisa, e eu, jovem em RH, há alguns anos atrás, tive acesso às publicações e me via encantada com o resultado da pesquisa, e hoje tenho a alegria de trabalhar numa empresa que utiliza a metodologia da FIA. Então, muito obrigada. E muito obrigada, Rodrigo, a você também, porque, para a gente, a premiação é o reconhecimento de um trabalho, né? Então, a pesquisa ela é muito utilizada por nós, na Seguros Unimed, para olhar para as nossas práticas, para ajudar a nossa empresa a reconhecer aquilo que vem dando certo, aquilo que precisa ser revisto ou até mesmo implantado,
Porque, como vocês comentaram, hoje a vida profissional ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, e a pesquisa acaba dando sustentação para a gente em relação às nossas práticas de RH. A gente fala de prática de RH, mas são práticas da empresa como um todo. A pesquisa ela também traz muita informação a respeito de estratégia, a pesquisa também traz muita informação a respeito de comunicação. Então, de alguma forma, ela retroalimenta grandes processos dentro da nossa organização. E, de alguma forma, a premiação, como você falou, para a gente é o reconhecimento de trabalho de muitas pessoas, e principalmente dos nossos colaboradores. Hoje, eu acredito que nós estamos num nível que clima deixou de ser uma responsabilidade institucional, deixou de ser uma responsabilidade da liderança, e passou a ser responsabilidade de cada um dos nossos colaboradores. Então, eu imagino que esse é o reconhecimento que mais nos deixa felizes. Obrigada. Eu queria passar essa pergunta para o William também, né? Por que participar dessa iniciativa, William? Bom dia, obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Agradecer ao Estadão, à FIA, pela oportunidade aí de seguirmos parceiros e também por compartilhar aqui boas práticas. A importância para a Vivo de uma pesquisa como essa tem muito a ver com o que a Unimed também pensa, que é melhorar as nossas práticas internas. Então, que não se mede, não se melhora, a gente quer também medir o que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo e como isso reflete no clima e no engajamento dos colaboradores. A Vivo é uma empresa centrada em pessoas, né? O nosso propósito é digitalizar para aproximar. Isso tem a ver muito mais do que tecnologia, tem a ver com gente, né? Tecnologia a serviço das pessoas. E a nossa cultura interna é uma cultura digital colaborativa, né? Então, tem a ver com relações interpessoais. E a pesquisa fala sobre isso, fala como os colaboradores estão enxergando a empresa. Será que a gente está cumprindo a proposta de valor que a gente se comprometeu com ela no início, né, do relacionamento? Né? Será que a gente precisa melhorar em alguma coisa? Será que tem alguma coisa nova acontecendo que a gente precisa olhar nos aspectos de liderança, nos aspectos de boas práticas, em alguma coisa que a gente acha que está fazendo bem, mas, na verdade, já está ultrapassado? Então, esses diagnósticos eles nos ajudam a priorizar também, né? Nos ajudam a instrumentalizar outras áreas de gestão de pessoas, as lideranças, a alta liderança, né, o boarding da empresa, para tomar decisões que sejam cada vez mais assertivas em prol da saúde organizacional. E tudo isso, né, de novo, né, colocando as pessoas no centro, ouvindo as pessoas através de instrumentos como esse, é o melhor caminho para a gente poder construir uma cultura organizacional saudável, próspera, e que não precisamos repetir essa máxima de que pessoas e resultados de negócio estão altamente correlacionados. Felipe, eu queria te convidar para você me interromper, tá? Porque senão eu engato uma quinta aqui e aí eu saio perguntando. Se você quiser, fica à vontade. Tá, eles foram muito para o lado que eu realmente gostaria de saber. A gente acompanha, eles utilizam intensamente as informações. E o que eu gostaria de saber de vocês, das duas organizações, é que vocês contassem para a gente iniciativas, projetos que se originaram a partir desse levantamento de dados e o acesso às informações que vocês têm. Eu posso contar um pouco da nossa história. Principalmente em 2018, a gente entendeu que clima era fundamental para a gente impulsionar os resultados da empresa. A empresa ela nasce com o objetivo de cuidar de pessoas, né? O sistema Unimed tem muito esse objetivo. Em 2018, nós instituímos um plano de trabalho específico para as principais necessidades que nós tínhamos: carreira, liderança, comunicação. E, com base nesses planos institucionais, nós fomos revendo muitas práticas. E o Felipe acompanha com a gente, desde 2018, os nossos resultados eles mudaram muito. Nós crescemos bastante em todos os pilares. E acho também que uma coisa que foi muito importante para a gente foi, a cada momento, dividir isso cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, a pesquisa ela nos dá a condição de ver o resultado institucional, a gente consegue ver o resultado por áreas,
por níveis determinados, e com esses resultados a gente consegue estabelecer planos de trabalhos específicos. Então, eu posso dar um exemplo para vocês. A área de marketing talvez tenha uma necessidade diferente da área de tecnologia. Então, hoje, a nossa liderança, ela própria executa seus planos de ação. Então, lá atrás, em 2018, a gente assumia muito esse compromisso e, aos poucos, a gente foi dando a mão para essa liderança, principalmente, para que eles construíssem esses planos de trabalho. Hoje, o nosso papel ele acaba sendo até mais fácil, né? A gente dissemina esse resultado e essa própria liderança propõe o que vai fazer ao longo do ano. A nossa área de pessoas acaba sendo muito mais um influenciador no processo. Agora, algumas coisas também são importantes dizer, porque existem planos institucionais, né? Hoje, a pesquisa, e com o decorrer do tempo, com todas as questões de ESG, com as questões de diversidade, isso fez com que a gente instituísse novos programas. Então, hoje, por exemplo, nós temos um programa de mentoria feminina, porque nós temos o desejo de que mais mulheres ocupem posições estratégicas dentro da organização. Há 2 semanas atrás, nós lançamos um programa para a pessoa negra, de aceleração de carreira para essas pessoas. Então, com base nessas informações, nós atuamos em alguns programas institucionais. Então, eu acho que é isso que é o mais legal, que a pesquisa permite. Diga lá, William. Nada muito diferente, né? Acho que na Vivo a gente olha para uma parte muito grande da pesquisa e percebe que a gente está no caminho certo, e isso também é uma informação importante, né? A gente avaliar aspectos que a gente precisa manter, boas práticas, que a gente precisa ou reforçar a comunicação, porque a gente já está indo bem, os colaboradores já percebem uma atuação eficaz de políticas de gestão de pessoas e da decisão da alta liderança em relação a temas que são críticos, como ESG, enfim, todos os temas que impactam a reputação da organização. Um dos aspectos que a gente percebe também na pesquisa da FIC, que ajuda a gente também a tomar uma decisão, eu vou dar como exemplo, é como a gente precisa trabalhar microclima também, né? Então, ela dá uma foto geral para a gente que ajuda a gente a ter uma visão clara sobre a organização, mas, às vezes, a gente identifica lá dentro alguns aspectos de liderança que estão ali precisando de alguma atenção. Isso traz atenção para a gente que talvez a gente precise municiar as lideranças de aspectos mais voltados para a sua própria área. Então, talvez não sejam aspectos de políticas e programas e produtos da área de pessoas voltados para a empresa como um todo, mas, às vezes, são aspectos de liderança, de microclima, que a gente precisa ajudar, apoiar os gestores a trabalharem isso no dia a dia. Então, esse talvez seja um dos grandes insights que a gente teve nos últimos meses, e a gente já tem planos para trabalhar a respeito. Eu queria só comentar, né, aproveitar a fala de vocês, que pode parecer uma situação que nasceu pronta, tanto na Vivo quanto na Seguros, mas é uma evolução, como ele falou. Então, a gente tem pelo menos 3 ondas de evolução em que a responsabilidade por esse processo ela vai se aprofundando dentro da organização. E é natural que ela se inicie como um projeto mais corporativo, centralizado, compartilhado entre C-Level e área de gestão de pessoas. E um segundo momento, né, e a gente acompanhou muito bem isso lá com vocês, a liderança se tornou protagonista desse processo. E tem um terceiro momento, quando, não é para fazer isso, mas dá até para parar de fazer pesquisa, quando a organização inteira, todos os indivíduos já entenderam a sua responsabilidade e já são agentes transformadores desse processo, se preocupam com a qualidade do ambiente de trabalho, ou seja, é de fato o estágio máximo que a gente está vendo aqui, tanto na Vivo quanto na Seguros Unimed, que na fala deles pode parecer alguma coisa trivial, mas é uma construção bastante árdua, que ela é perene, ela não se perde, porque, de certa forma, ela está sendo integrada à cultura da organização também. Então, era um comentário que eu queria fazer. E interessante que, depois de algum tempo, né, que isso se torna um processo maduro, os colaboradores, como no nosso caso, eles gostam de fazer, né, de responder
No nosso caso, a gente teve aproximadamente 7.000 colaboradores que responderam à pesquisa. É bastante gente, né, que se propõe a contribuir com a organização. Isso tem a ver com olhar para esse tipo de pesquisa, sabendo que vai ter alguma coisa acontecendo depois. De um lado, aqueles que estão extremamente satisfeitos, mostrar o orgulho de pertencer e mostrar o quanto eles querem reforçar, que apreciam as boas práticas da empresa, e aqueles que veem melhorias, eles têm essa liberdade para contribuir com a organização nos aspectos que existem oportunidades. Então, o processo também ele amadurece e faz com que os colaboradores tenham muita tranquilidade em participar para contribuir. Esse, de fato, é o estágio máximo do que a gente chama de cultura de gestão de clima organizacional. Estou vendo o professor Fischer está aqui falando, é isso mesmo, eu aprendi direitinho com o professor André. E que, de fato, é isso, né? Quando chega nesse nível de internalização, inclusive, você tem facilidade de implementar outras iniciativas, outros projetos, seja uma política de segurança, segurança no trabalho, segurança de dados, ou seja, que eu vou necessariamente precisar do protagonismo de todos na organização. Então, assim, pode parecer alguma coisa muito simples quando a gente vem aqui como engenheiro de obra pronta, né, e ouve esse relato, mas é uma evolução fantástica, que a gente está diante de 2 exemplos aqui excepcionais. Bom, queria reforçar o nosso WhatsApp, 11 99348 0961, se vocês quiserem mandar alguma pergunta. Irilane, eu tive reunido com o pessoal da pesquisa esses dias, fizemos várias reuniões, e eles me contaram, ali fuçaram nos dados, que vocês foram campeões entre as médias, as empresas médias, e ano passado ganharam também entre as grandes. Como é que vocês fazem para manter a excelência de gestão numa empresa que está crescendo tanto, né, todos os anos? Ano passado, a Seguros ela teve um crescimento de mais de 22% quando a gente pensa em faturamento, né? E acho que tem algumas coisas que são muito legais. Hoje, o nosso presidente ele tem uma fala muito importante em relação ao clima. Né? Uma empresa que tem crescido tanto, que tem exigido das pessoas, as pessoas estão trabalhando mais, estão se dedicando mais, mas isso é fruto, na nossa opinião, de muito engajamento emocional e intelectual dessas pessoas. Né? Então, a gente sabe da dedicação das pessoas e, de alguma forma, a empresa tenta retribuir com todas as suas práticas de gestão para essas pessoas. Né? Então, constantemente, a gente tem revisto as nossas práticas de educação, a gente tem revisto as nossas práticas relacionadas à saúde. Hoje, algo que, inclusive, eu estava comentando com o Felipe, a gente começou a fazer alguns ensaios, fazendo uma correlação da pesquisa de clima com um inventário de saúde psicossocial. Então, tudo isso acaba compondo a nossa atuação. Então, para a gente, é uma fonte de muito orgulho conseguir ter esses resultados, mesmo com tanto crescimento, com tanto engajamento. A gente consegue um engajamento de aproximadamente 82% de pessoas dentro da Seguros Unimed. Então, para a gente, também é uma forma de ver que as pessoas estão querendo participar, que acreditam na empresa e que estão conseguindo ver as mudanças e o quanto elas são percebidas e consideradas dentro da empresa. Então, eu acho que é isso. E a gente fica muito feliz de ter sido reconhecido pelo 3º ano consecutivo, né, Felipe? Você falou 2, mas são 3 anos consecutivos. Olha só, vocês me jogaram uma casca de banana aí, Felipe. A gente fica muito feliz. E principalmente, acho que o grande diferencial para a gente, como o Felipe falou, são as questões relacionadas à liderança. A gente conhece bastante a pesquisa. Hoje, a liderança tem um peso muito significativo no resultado. Então, essa liderança também tem atuado muito conosco por conta desses resultados. E espero que esse ano nós estejamos de novo, né? A gente fala que a pesquisa de clima não é o objetivo, mas o reconhecimento deixa a gente muito contente, né? Com certeza. E merecido. Acho que é interessante também destacar, né, puxar a fala que o Rodrigo Flores agradeceu a participação das organizações, e não é só a participação. O que é interessante também? Nós temos uma série de indicadores na pesquisa que dizem respeito à saúde psicológica dos colaboradores.
e eles, né, vão fazer um levantamento mais aprofundado, né, totalmente dedicado a esse propósito, e a gente utiliza esses dados, né, a gente combina aqui de mostrar os dados de parte a parte para validar a nossa metodologia, para melhorar. Então, assim, existe uma cooperação, não é só... tudo bem, não são todas as organizações protagonistas, assim como a Seguros e a Vivo, mas existe essa troca, e aí eu também me sirvo aqui da fala do professor André Fischer, porque o nosso laboratório ele é vivo, ele está acontecendo, sem nenhum trocadilho aqui com... Mas ele é vivo, ele acontece com uma... porque os desafios, né, eles nunca param de acontecer, né? A gente, de vez em quando, para fazer uma reflexão, quando é que a metodologia vai estar pronta? Ela nunca vai estar pronta, a não ser que parem de aparecer desafios novos do mundo do trabalho e da sociedade. Aí, talvez, sim, a gente tenha aí uma folga para não ter que revisar tão profundamente isso todos os anos. Mas era só para dizer também que não é só uma questão de participação, ela é uma troca ativa que acontece, por isso que a gente consegue manter uma metodologia que, de fato, vá responder às questões atuais do mundo do trabalho. William, por que você acha que pesquisas como essa são importantes para o mundo do trabalho, né? A gente lê nos jornais todos os dias de que os jovens que entram no mercado de trabalho querem coisas diferentes, né, que os seus pais tiveram, que eles assistiram os pais trabalhando, né? Tem coisas que eles não querem, né? Então, por que é importante uma pesquisa como essa para captar esses talentos no mundo, né, no mundo do trabalho para as empresas, né? Porque, obviamente, vocês querem trazer as melhores pessoas, né, os melhores talentos para dentro da Vivo, por exemplo, né? Qual é a importância, então? Eu acho que isso posiciona a empresa, né? Eu acho que o fato da gente estar preocupado com esse tipo de questão, porque aqui tem investimento, né, financeiro, do tempo das pessoas, do tempo da organização, na agenda para olhar, isso demonstra uma atitude proativa das organizações que vê importância em criar bons ambientes de trabalho. Isso não passa despercebido nem dos jovens, nem dos profissionais maduros. A gente está numa era em que a gente não consegue esconder nada de ninguém. O ambiente corporativo está altamente exposto nas redes sociais, ela está exposta, até as próprias empresas expõem mais os seus próprios ambientes, o seu dia a dia, dão mais liberdade para os seus colaboradores contarem as suas histórias dentro do ambiente de trabalho, como se estivessem realmente contando temas da sua vida pessoal. E isso faz com que essa transparência, que, ao meu ver, é muito positiva, ela mostre quem verdadeiramente a gente é, a nossa cultura, a nossa essência, né, como as coisas funcionam dentro da organização, no dia a dia, na vida real, sem maquiagem, né? Então, assim, e isso ajuda a atrair os bons talentos, porque os talentos, quando estão se aplicando a uma vaga, quando eles estão buscando uma oportunidade, ou uma primeira oportunidade, um estágio, um aprendiz, um trainee, eles vão buscar informação, e isso é bastante sábio, né, por parte do jovem, buscar informação sobre a cultura organizacional, sobre como as coisas funcionam, o modelo de gestão, o que aquela empresa oferece em troca, né, daquele tempo que ele vai estar se dedicando, o aprendizado que ele vai ter ali. Então, quando a gente olha a pesquisa, né, olhar o engajamento interno, no final a gente está olhando aspectos da nossa proposta de valor, né, que é o EVP. E isso é fundamental para a gente consolidar a nossa proposta de valor para quem a gente quer trazer. Especialmente jovens, que aí tem todo um desafio geracional pela frente. E, complementando a minha resposta, olhando de uma forma mais ampla, o tema futuro do trabalho é o tema que está aí pintando, não só pintando, mas que é uma necessidade a gente discutir ele, porque, no final, o futuro é a gente que constrói, então o futuro do trabalho é o que a gente decide agora. A gente precisa olhar esses aspectos dessas transformações da organização, essas novas demandas, para a gente construir esse futuro do trabalho cada vez mais saudável, cada vez mais harmônico, com os anseios das pessoas, né? Então, acho que a gente tem tudo para usar instrumentos como esse para construir um futuro do trabalho bom para todas as pessoas. Eu quero pegar esse gancho, passar para Erilane. Eu falei de atração de talentos, mas também tem da manutenção dos talentos que se tem, né? Eu queria que você falasse qual é a importância da pesquisa nesse contexto, né? Porque você não quer
perder as pessoas que fazem empresa para concorrência, por exemplo, para outras empresas, né? Qual que é a importância para a retenção de mão de obra? Algo que a pesquisa nos dá, que a gente acha muito legal, a gente consegue estratificar todas as informações. Então, eu consigo ver pessoas que têm pouco tempo de casa, pessoas que têm bastante tempo de casa, supondo que essas pessoas tenham mais tempo, quais são as principais demandas, em quais áreas, e fazer programas, né? Olhar para os nossos programas de mérito, olhar para os nossos programas de carreira. Então, de alguma forma, a pesquisa ela consegue nos ajudar a estratificar essa informação. Tem uma coisa que o Felipe estava comentando, porque nós recebemos os dados numéricos, a gente consegue, todo profissional que entra lá no RH, principalmente na área que eu trabalho de desenvolvimento, a primeira coisa que eu falo é: estuda a pesquisa de clima, mexe, brinca, porque ali também a gente tem muita informação de mercado, do que as empresas estão fazendo também, né, que acaba sendo um benchmark muito mais fácil para a gente. Então, se as melhores estão ali, eu consigo ver as práticas das melhores empresas. E, de alguma forma, eu consigo me referenciar e atuar internamente. Então, a própria pesquisa me dá informação de práticas que nós precisamos ter, em que áreas nós precisamos ter e como atuar na retenção desses profissionais, sejam em programas de educação, seja em questões relacionadas a volume de trabalho. Então, ela acaba alimentando os outros processos da empresa. Então, acaba sendo uma fonte muito positiva para a gente, né? E hoje eu brinco que eu sinto, porque antes eu conseguia ter mais tempo de ler o planejamento de RH, e hoje em dia eu já não consigo mais, mas é uma fonte riquíssima de informação, que, se a gente usar de verdade, fica muito mais fácil implementar as práticas que são necessárias para a nossa empresa. Então, acho que é isso, acho que é usar a própria pesquisa como uma estratégia para reter e onde a gente precisa reter. Felipe, a bola com você. A gente está vivendo um momento que a gente não vivia há bastante tempo, que é um mercado de trabalho bastante aquecido, né? Então, desde 2014 até o início de 2015, a gente tinha lá a taxa de desemprego na casa de 7%, teve mês que chegou a baixar de 7%, 6,8%, 6,9%. E depois a gente teve uma elevação importante da taxa de desemprego, que já estava em queda depois, mas veio pandemia jogar para as máximas históricas. E, de certa forma, o que a gente seguia bastante por isso, não só pelo impacto que tem no índice de clima organizacional, que a gente não vai discutir isso aqui agora, mas no papel que o RH assume à medida que esse indicador, obviamente não é um indicador, é um fenômeno social de um país inteiro, ele evolui. Então, lá até em 2014, a capa da revista era escassez de mão de obra, apagão de talentos, e etc. Depois que a gente tem uma crise mais severa econômica, em que o PIB recua 7% em 2 anos, o RH foi chamado a recompor a operação, demitindo corretamente, demitindo de maneira responsável. Passado um certo tempo também, já numa realidade mais estável, traz-se a pandemia, que o RH foi trazido novamente não, dessa vez bem para o centro da estratégia de gestão de pessoas, aprendendo os programas de redução de jornada com redução de salário, toda a parte legal, né, do processo, mas também e principalmente aprender sobre protocolo de saúde e segurança de saúde também, colocar todo mundo em home office, garantir segurança da informação. O RH estava lidando com segurança de informação, porque, de fato, ele estava capitaneando elas, né, porque são muito mais mulheres do que homens no RH, capitaneando esse processo. E agora a gente vem para uma realidade, nos últimos 3 anos, aqui, de um recuo bastante significativo da taxa de emprego, e que a nossa pesquisa ela provê informações também sobre por que as pessoas vieram para a empresa, por que elas permanecem, por quanto tempo mais elas gostariam de permanecer, o que faria ela ir embora, o quanto efetivamente eu estou me movimentando em direção ao mercado, que foram dados que a gente coleta desde sempre, mas eles estavam guardados na gaveta. Isso aí foi tese da dissertação de mestrado do Daniel, ficou na gaveta um tempo.
Mas agora a gente está usando isso de maneira muito larga, porque as empresas precisam saber responder de maneira estruturada a essa competição, né, de talentos, que é, de certa forma, uma novidade, né, para os profissionais mais jovens, porque ele tá na estrada há mais tempo, viveu essa realidade lá atrás, mas agora a gente está novamente num quadro de escassez de mão de obra e, obviamente, ser um lugar incrível, estar entre os mais incríveis para se trabalhar, é um selo importante que vai não só atrair, como reter os colaboradores na organização. Bom, a gente já está indo para o final. Eu queria pedir, então, as considerações finais da Irilane, do William, para a gente encerrar esse painel. Eu gostaria de dizer que nós gostamos muito da parceria com a FIA, né? Então, é uma instituição que nós confiamos, que, de fato, quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente tem alguma hipótese, são parceiros que nós chamamos para conversar. Então, para a gente é muito importante, porque contribui bastante com a nossa atuação, né? Então, gostaria de dizer isso, porque é muito mais do que uma simples pesquisa, é uma parceria que nós instituímos quando verdadeiramente a gente quer atuar com o clima. Então, vale muito a pena e a gente se sente muito fiel aos conceitos, né, que são aplicados aqui. A gente gosta bastante. A gente acha muito legal o reconhecimento, né? O colaborador hoje gosta de sentir orgulho, gosta de ver que a empresa dele está entre os lugares mais felizes para se trabalhar. Então, a premiação é um reconhecimento importante e espero que essa parceria ela dure bastante tempo e que a gente possa construir muito mais coisas juntos. Obrigada, Irilane. William? Muito semelhante, acho que a parceria ela é super positiva para a Vivo. A FIA faz parte, né, da nossa estratégia de engajamento interno e motivação, né, dos colaboradores da Vivo. Então, está ali como um instrumento dos mais importantes dentro da nossa estratégia de olhar, né, engajamento e motivação. A gente tem utilizado, né, os outputs de forma a evoluir as nossas melhores práticas. Então, é um instrumento relevante para a evolução, para a ação, né, como eu comentei em perguntas anteriores. E a gente quer continuar essa parceria, quer reforçar, né, a importância dela aqui, né, publicamente também, para a nossa estratégia de pessoas, que está, obviamente, conectada com a nossa estratégia do negócio. Então, a gente está muito feliz e esperamos, né, que o ano de 2024 seja um ano ainda mais importante, mais feliz nesse processo, que a gente tenha uma colocação também relevante aí nesse ano, dentre as muitas grandes empresas que participam dessa premiação. Felipe, você quer também falar? Porque você continua comigo no outro painel. Então, seriam considerações finais deste. Não, não só um agradecimento, mas mostrar minha admiração que eu tenho por essas duas organizações, que dão um verdadeiro show aqui em todo esse processo, e os resultados também são fantásticos. Então, só para deixar registrado a admiração, não só eu, como o nosso time aqui tem por vocês. Muito obrigado. Obrigada, então, gente. Obrigado, pessoal. Felipe fica comigo. Acho que melhor você se aproximar, né? A gente fica mais pertinho. Bom, agora a pergunta, né? Mas como se inscrever na pesquisa lugares mais incríveis para trabalhar, né? O que vai ser avaliado na minha empresa? Qual é a metodologia utilizada, né? Embora a gente tenha falado um pouquinho, eu aposto que talvez vocês tenham algumas dúvidas. Bom, para conversar, né, com vocês, tirar essas dúvidas, eu vou bater um papo com o Felipe Fonoff, que já está aqui comigo desde esse painel anterior, e também o Daniel Melo, que é também coordenador da pesquisa dos lugares mais incríveis para trabalhar. O Daniel vai ficar aqui no púlpito
para conduzir a apresentação, né, ver as perguntas de quem está nos assistindo, as perguntas que vocês enviaram aí no 011 993480961. Estão até ligando. Você viu só? É Já é a pergunta aqui. Pergunta por escrito, tá, gente? Não é para ligar no telefone, não. Bom, Felipe, vamos começar do básico, né? Para ser avaliada, obviamente, a empresa ela precisa se inscrever, né? Existem critérios para essa inscrição e quais são os critérios? Muito bem. Os critérios são poucos, tá? Eles, né, o Daniel tá mostrando aqui para a gente. Mais um. Basta ter mais de 50 colaboradores, ou 50 colaboradores ou mais, e participam dessa pesquisa tanto colaboradores CLT, PJs, né, o que a gente recomenda não participar, na verdade, a gente não permite, que são serviços terceiros, porque não estão sob o guarda-chuva de práticas de gestão daquela organização, e menores aprendizes, né? Então, os aprendizes maiores de idade podem participar, mas os menores aprendizes a gente pede que não sejam incluídos na base. Mas os estagiários são ouvidos? Sim, estagiários são ouvidos, sem dúvida nenhuma. Tem muitas organizações, tem no programa de estágio uma estratégia de captação e desenvolvimento, né, que tem ali um programa importante de captar atitude e o resto se ensina ao longo da jornada, né? Então, a empresa ela decide, né, ela percebe que ela consegue ter todos esses critérios, né? Então, tenho mais de 50 colaboradores, decidi então, que vou participar. Né? E eu queria pegar até uma figura de linguagem que o Rodrigo Flores usou, né? De abrir a cozinha. Né? São aquelas empresas, então, que querem ser visitadas. Sim. Elas têm muita certeza de que estão no caminho certo, né? E querem que olhares, né, de fora e os olhares de dentro contem para vocês de fora como é que acontece esse dia a dia. É basicamente isso. Sim. Muitas organizações elas se surpreendem, elas vêm para uma sessão de reconhecimento público, né, no mercado, e acabam entendendo as informações que a gente consegue levantar e as correlações com o negócio, com a estratégia de gestão de pessoas, obviamente, e isso passa a cativá-las, e elas permanecem depois por esse motivo também de reconhecimento, mas também porque a gente, de fato, entra na cozinha, conversa com todos os colaboradores de maneira estruturada, tem questão aberta em que é perguntado, né, para eles livremente colocar sugestões ou elogios para a organização também. E a gente não vai passar por todos os indicadores aqui, mas nos permitem perguntar coisas bastante particulares, como, por exemplo, o nível de endividamento das pessoas, dos colaboradores, porque isso impacta nível de estresse, isso impacta nível de atenção dentro da organização. Ou seja, de fato, a gente consegue acessar camadas bastante internas da organização, por isso também que a utilização desses dados integrados, né, porque eles vão estar todos integrados, é muito interessante para a aplicação dessas informações depois. E existe algum custo? Eu decidi que, então, quero participar da pesquisa, dos lugares mais incríveis para trabalhar. Eu, empresa, tenho que pagar alguma coisa para isso? Pois é, essa é um diferencial nosso, principalmente pelo fato de a gente prover uma certificação, né? É um processo de acreditação, por isso a gente mantém a pesquisa gratuita, tá? As organizações que quiserem, porventura, se aprofundar nas informações, existe sim o serviço de acesso aos dados mais detalhados, mas a pesquisa realmente ela é 100% gratuita, você pode ser, né, a sua organização pode ser um dos lugares mais incríveis para se trabalhar e também receber o certificado de lugar incrível para se trabalhar. São 2 camadas aqui, que a gente, né, as organizações participantes já conhecem, mas tem ali o ranking, né, que vai estabelecer os mais incríveis para se trabalhar, e também os selos de certificação de ser um lugar incrível para trabalhar, tudo isso sem custo, e também é feita a auditoria desse processo, tá? Tanto a auditoria de Big Data, tá? É incrivelmente fácil pegar quando eu tenho respostas não espontâneas, é muito fácil mesmo de pegar, parece que eu vou conseguir, né, eu
de uma área específica da organização, vou conseguir acessar o questionário e responder diversos questionários, mas a gente consegue identificar isso, porque poderia acontecer. Então, é, de fato, um processo de auditoria, e também do quanto e como as organizações informam as práticas de gestão, é feita um evento de auditoria para estar entre os lugares mais incríveis para se trabalhar. Então, existe, sim, né, um esforço, um investimento importante da FIA, mas que é retornado por essa comunidade que se torna, né, que se reúne em torno dessa iniciativa. Bom, a gente já sabe que os funcionários são ouvidos, né? Isso a gente ficou muito claro aí no painel anterior. Mas o que é especificamente perguntado a eles, né? E o que o RH deve fazer nesse processo? Muito bem. É uma pesquisa de um levantamento amplo, né? Todos os colaboradores são convidados a participar. É feito um acesso 100% digital, né? Hoje em dia, a gente já utilizou cartinha senha de papel para poder fazer o levantamento dessas informações. E o processo, de fato, demanda um cadastramento, uma inscrição, depois a inserção de um organograma, dos cargos específicos, de algumas assertivas específicas. É um processo relativamente simples. Tá? E o que a gente pergunta? Então, nós temos um questionário de pesquisa de clima mesmo, né, com 52 assertivas, em que a gente vai perguntar sobre salário, carreira, treinamento, alguns aspectos de liderança, e nós complementamos esse levantamento com dados que a gente chama de variáveis adicionais, que a gente vai perguntar sobre saúde, saúde física, saúde psicológica, sono, como eu citei, o endividamento, como eu citei também toda a parte de gestão de talentos, né, por que eu vim, por que eu fico. A gente vai falar também sobre outros indicadores depois, mas é um questionário, e aí, para quem, né, o Flores citou também que é um esforço, então já vou mensurar aqui para vocês, para que a organização saiba o tamanho do esforço, apesar de ser gratuito, tem um esforço grande para poder participar da pesquisa, para responder pela primeira vez ao questionário de práticas de gestão, tá? As empresas veteranas já têm mais facilidade para isso, mas a primeira vez a gente mensura, são mais ou menos 100 horas de trabalho, então preparem pelo menos um recurso para poder se dedicar a isso. E os questionários, contado no sistema, no relógio, os colaboradores demoram pouco menos de 10 minutos, em média, para responder. Então, se você tiver ali 1.000 colaboradores respondendo, serão 10.000 minutos de levantamento de informação. Então, é, de fato, um investimento importante a ser feito. E esses colaboradores, eles respondem, eles precisam se identificar? Porque eu acho que eles devem... Vou escrever aqui, será que meu chefe vai saber o que eu estou falando? Como é que é feita a preservação ou não da identidade deles? Excelente pergunta, porque isso... você vê que as organizações que passaram por aqui agora nem tocaram nesse assunto, porque isso daí deixou de ser uma preocupação há muitos anos atrás. Certamente já tiveram essa preocupação, porque quando a gente pergunta uma quantidade dessa de informações, é natural que as pessoas sintam desconfiadas, né, sobre esse processo. A resposta que eu vou dar, se eu sou identificada, é uma, se eu não sou, é outra, né? Perfeitamente. Para isso, o que a gente faz? Primeiro que todas as variáveis, então o questionário tem cerca de 100 variáveis do começo até o fim, todas elas têm a opção não sei, não quero responder. Todas, 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 todas. Se eu quiser ir do questionário do topo até o final, sem dar nenhuma informação e responder a todas as perguntas, eu vou ter essa possibilidade. Muito raro de acontecer. Né, o ano passado foram cerca de 200.000 respondentes. Isso daí acontece numa fraçãozinha, ou seja, as pessoas, de fato, passam a informação para a gente. E o sistema de devolução desses resultados, ainda que haja um detalhamento dessas informações, né, eu vou conseguir abrir por cargo, por área, por idade, por tempo de casa, o sistema ele trava num grupo de 10 colaboradores identificados. Então, eu não vou conseguir fazer um drill down dessas informações num grupo menor do que 10 colaboradores. Então, que é um patamar que vai proteger a identidade das pessoas. Agora, como é que a gente vai conseguir conquistar essa confiança de todos os colaboradores? E esse é, de fato, um processo que demanda
De novo, vou citar aqui a cultura de gestão de clima organizacional. As pessoas vão entender que a empresa está parando para ouvir os colaboradores de maneira estruturada, está investindo recurso para que, de fato, possa ser feita uma escuta social estruturada, ainda que através de uma ferramenta tecnológica, é o que a gente está fazendo. E, enquanto coletivo ali, né, das pessoas, se acostuma com esse processo, e quando já existe uma cultura de gestão de clima organizacional, os novos já veem a tranquilidade dos outros e também participam sem medo desse processo. É bom, deixa eu fazer um comentário, é bom lembrar que o processo já está de acordo com a LGPD, né, que isso influenciou muito aí os processos das organizações. Na verdade, a gente já trabalhava dentro, antes de existir, digamos assim, a LGPD, nosso processo já era de acordo, porque a gente não pedia dados dos funcionários, dados pessoais, a gente não trabalhava com dados da empresa fornecendo esses dados, né? Então, o processo está de acordo, a gente tem uma informação que seria uma informação única do funcionário para ele entrar a primeira vez no questionário e gerar a senha aleatória, mas essa informação é descartada na sequência e não existe o vínculo pessoa-resposta, né? Aí é a senha aleatória que só o funcionário viu e só ele sabe, né? Então, é totalmente já de acordo, garantindo o sigilo e o anonimato totalmente. Sim. Eu só ia comentar que, quando chegou o momento em que a LGPD estava valendo, porque todo mundo teve que ter um tempo de se adequar, o jurídico da FIA veio lá e falou, olha, agora vocês vão ter que mudar o processo, vamos ver como é que funciona. Trouxeram a lei, a gente estava compliant com todo o processo, para a gente foi uma tranquilidade, já podemos dizer que somos compliant com a lei de proteção de dados desde o início. Como é que vocês conseguem chegar nessa lista final de premiadas? Quais são os quesitos analisados e qual o peso de cada um deles? Muito bem. O Daniel passou para a gente aqui a informação. A grande base para se reconhecer um lugar mais incrível para se trabalhar, ele está na resposta dos colaboradores. Tá? Então, se eu pego ali o ICO, né, o Índice de Clima Organizacional, ele vale 60%, que são aquelas 52 assertivas que eu mencionei. E os 5% lá em cima, né, do índice de liderança, o ILEAD, o ICO e o IMET, também vêm dos colaboradores, tá, essas informações, e 25% vêm das práticas de gestão. Então, é uma maneira que a gente encontra de balancear, tá, as informações aqui, de fato, né, mas, principalmente, vem da resposta dos colaboradores, ainda que haja um peso importante aqui da prática de gestão de pessoas, né, que é o IGP, que vale 25% da nota, e existe auditoria em cima desse processo, as empresas que passam para a segunda fase, né, que estariam eleitas, elegíveis para estar entre os lugares mais incríveis para se trabalhar, elas passam por um processo de auditoria que vai ser feito ali a verificação de 24 pontos em uma reunião de 2 horas com um especialista independente que a FIA contrata para poder fazer esse processo. A gente tem um cronograma para mostrar da pesquisa? Temos sim. Né, a gente está dando o pontapé inicial, né, Sem mas dúvida. como é que vai ser esse ano de trabalho? O ano começou cedo, olha lá, ele começou em novembro de 2023, a gente já estava funcionando aqui a plenos vapores a captação de dados. Obviamente que é agora, a partir desse lançamento, em que a gente vai, de fato, ter uma intensificação das atividades, né, de convite e captação de organizações. Então, assim, as inscrições elas vão até o final de maio. Então, eu posso inscrever a minha empresa até o final de maio para esse processo 2024. A coleta de dados ela vai até o final de junho. Por que a gente faz isso? Para não chegar uma empresa aqui, faltando 4 dias, eu quero me inscrever, pode deixar que a gente vai conseguir chegar. Então, a gente sabe que 4, 5 dias não vai ser tempo suficiente para que seja feita uma coleta com qualidade, e a gente vai pedir que todas as inscrições sejam feitas até maio, né, e até junho, para poder concluir a coleta tanto das práticas de gestão quanto com o levantamento dos colaboradores. Existe uma amostra mínima requerida, né? E para as empresas que já quiserem conhecer
os seus dados, as suas informações, elas estarão disponíveis após 7 dias, isso com certeza, porque a gente vai fechando lotes e inserindo no sistema, né, de captação para o sistema de reporte, mas é bem rápido esse processo, no máximo em 1 semana a organização já consegue acessar os seus dados gratuitos, e para as organizações que adquirem o detalhamento também, né, já vai estar disponível dentro de um ciclo bastante curto. Em julho acontece a auditoria, que eu citei aqui, tá, em que um especialista, uma especialista, vai ter os pontos de verificação através de uma reunião, e vai ser atribuído ali um conceito a partir dessa auditoria também. Uma organização pode ser desclassificada nesse processo, é bastante raro, já diferente da análise de Big Data que a gente faz, que normalmente a gente pega mais inconsistência. E em outubro prepara-se para uma grande festa, finalmente teremos uma festa, porque essa vai ser a primeira festa presencial que a gente faz depois da pandemia. Ainda existia alguma sombrazinha de dúvida de fazer isso presencial ou não, mas esse ano a gente vai poder se encontrar e celebrar os lugares mais incríveis para se trabalhar lá em outubro desse ano. Daniel, temos perguntas? Temos algumas perguntas, a maioria a gente já foram respondidas aqui sobre a auditoria. Pessoal, é realmente gratuito, né? A participação, a certificação, a premiação, totalmente gratuito. É claro que, como o Felipe falou, tem um investimento de ter um esforço, né? Tem que ter uma pessoa dedicada a esse processo dentro das empresas, mas processo totalmente gratuito. Temos aqui quantos funcionários devem responder. Então, tem a amostra mínima, e isso vai variar de acordo com o tamanho da empresa, né? Temos empresas de 50 funcionários e temos empresas de 50 mil funcionários ou mais. E, então, por exemplo, na de 50 ou mais, 50 mil ou mais, vai ser 10% mais ou menos a amostra. De 50 funcionários já é 70% a amostra. E aí, quem tiver dúvida, entre em contato com a nossa equipe, tem os nossos e-mails, telefones. Deixa eu ver outra aqui. Quando a empresa recebe o selo, então, fez a pesquisa de clima junto aos funcionários, informou no sistema, já encerramos. 1 semana depois, tem o resultado dentro do sistema e tem a certificação de clima, se a empresa atingiu a nota mínima e a participação exigida também. Questão de valores para investimento dos pacotes, né, os diagnósticos. Entre em contato com a gente, que a gente conversa, todos os módulos que nós temos, de clima, de planejamento estratégico de RH. Temos um módulo novo do ENPS, que nós temos a pergunta, e aí a gente consegue analisar em toda a parte de perfil dos funcionários. Deixa eu ver aqui. Como é que é o atendimento para as empresas? É tudo online? Não é somente assim, temos uma equipe que dá todo o atendimento, não é a empresa fazendo tudo sozinho, se precisar de qualquer suporte, tem equipe que está aqui, a gente se dedica muito aí a atender as empresas, aos funcionários que têm dúvidas. No caso dos funcionários, cada vez é menor, aí o processo é muito simples e já é equacionado no questionário dos funcionários. Vamos ver aqui, validade do selo, aí a certificação é anual, né? E as questões, já falou, cerca de 100 questões para os funcionários, juntando o núcleo de clima e todas as questões adicionais. Tem uma aqui que é interessante. 2 CNPJs podem se inscrever como uma empresa? Não é o CNPJ que é o principal para nós. Conversa com a gente para a gente entender qual que é a marca dessa organização, né? Então, é a marca que vale, não importa, mas tem 50 unidades, mas é uma organização só, né? Aí a gente conversa e vê qual que vai ser aí a forma da inscrição dessa organização, seja individualmente, se forem negócios que têm autonomia, marcas próprias, ou se é o grupo como um todo. Acredito que sejam essas. Se vocês tiverem... Tinham algumas perguntas para a Unimed, para os seguros Unimed, para a Vivo, depois a gente encaminha. Eu sei que o nosso tempo aqui está curto, mas qualquer dúvida, marquem reuniões com a nossa equipe, fazemos diariamente videoconferências, reuniões com os RHs e tiramos aí qualquer tipo de dúvidas que vocês queiram. Bom, okay?
Obrigada, Daniel. E o Estadão, né, a partir de agora, vai promover uma ampla cobertura do Lugares Mais Incríveis para Trabalhar. Você vai ler, você vai ouvir falar muito sobre o prêmio. A gente está aqui com a nossa editora, a Lara de Novelli, o nosso repórter, o Lucas Balassi, que estão aqui já começando, dando o pontapé inicial para essa cobertura. Bom, mais informações, né, lugaresincríveis.fia.com.br, inscrições no lugaresincríveis.fia.com.br/inscrição. Eu queria agradecer, então, enormemente a presença aqui de todos vocês, aos esclarecimentos aqui de todas as pessoas que participaram dos painéis. Um bom dia para todos e a gente se vê, né, no dia 31 de outubro, Regina. 31 de outubro, dia de conhecer os lugares mais incríveis para se trabalhar. Até lá.